Neste episódio, o inverso da melanina. Os primeiros homens a habitar a Terra teriam bastante melanina. À medida que estes se foram dispersando pelo globo, havia regiões em que o Sol bateria menos perpendicularmente e por isso não seria necessária tanta melanina no corpo. Portanto, nós fomos perdendo-a ao longo do tempo. A principal função da melanina é proteger da ação nociva da radiação emitida pelo Sol. E quando este tema foi proposto, eu pensei que o contrário disto poderia ser ou potenciar a ação da radiação emitida pelo Sol, ou, tendo em conta apenas o tom com que ficamos quando apanhamos sol, se a melanina teria o movimento contrário, ou seja, se sairia da superfície da pele, um pouco quase como se fosse se gastando e fosse mais para dentro. No primeiro caso, eu creio que nós seríamos mais escuros no inverno e em países mais frios, de modo a absorver maior energia solar, e depois no verão, em princípio, ficaríamos mais claros. As pessoas com muita melanina teriam de evitar o sol, pois estariam mais sujeitas à ação nociva do mesmo, e, tendo isto em conta, os povos dos países com maior exposição solar acabariam por ser tipicamente com tons de pele mais claros do que aqueles dos países mais frios, um pouco ao contrário do que acontece agora. No segundo caso, o efeito em termos de cor seria um bocadinho o mesmo, seríamos mais escuros e à medida que fôssemos apanhando sol, iríamos ficando gradualmente mais claros. A diferença é que iríamos ficando mais desprotegidos e, portanto, quanto mais claros, mais teríamos de nos proteger de outras formas da radiação solar. Portanto, aqui seríamos mais escuros no final do inverno, não tanto por necessidade de absorver maior luz solar, mas porque teríamos a melanina já como que toda recarregada. E em países mais frios, as pessoas teriam na mesma tons de pele mais claros, porque a necessidade de melanina seria um pouco semelhante à que temos hoje. Eu não pensei tanto na parte científica e na justificação biológica de como a coisa poderia funcionar, mas pensando simplesmente que a melanina funcionaria do inverso, pus-me a pensar o quão interessante seria simplesmente contemplar o mundo nesta forma diferente de ver as pessoas. E, nomeadamente, tu falavas também da dispersão do globo e na forma como os povos seriam, e eu comecei a imaginar como seria o Nordeste Asiático, ali com o Japão, as Coreias do Sul e do Norte da China, com uma pele muito mais escura, como seria a África subsaariana e como seriam povos europeus nesses países de África e vice-versa. Como nós, aqui na Europa, somos maioritariamente de pele mais clara, seríamos os povos que estariam em África. E depois também no sul da Ásia e América do Sul, são tendencialmente, entre aspas, mais bronzeados, seriam o seu inverso. Noutras abordagens também, pus-me a pensar como seriam todo o tipo de coisas, como por exemplo as marcas do biquíni, por baixo do biquíni seria mais escuro e não mais claro, bandeiras da sociedade mais moderna como Black Lives Matter passariam a chamar-se White Lives Matter, haveria uma supremacia negra. Se tudo se mantivesse igual, tanto histórica como evolutivamente, simplesmente mudassem as cores, teríamos talvez, quando foi o Barack Obama eleito o primeiro presidente branco, teríamos um bronze de inverno e uma brancura de verão. Os seres albinos seriam pessoas com uma pele muito escura e não clara. As várias partes do corpo, pensar que as zonas mais escuras seriam mais claras. Pensar em fotografias históricas e imagens históricas que temos com os povos da escravatura, os retratos dos reis, os vikings seriam negros e com cabelos escuros, os indígenas no Brasil. O bronze de camionista seria um braço mais claro para o resto do corpo escuro. As chadas seriam pontos brancos em pele mais escura e os cabelos loiros e morenos também seriam invertidos. E penso que é uma imagem divertida de imaginar. Eu concordo contigo naquilo que disseste, porque eu creio que em termos de racismo iria continuar a existir historicamente da mesma forma. Ou seja, se tivermos em conta a origem dos povos, não seria muito o tom em si que importava, mas sim o facto de ser diferente. E portanto seria sempre os povos com origem europeia que historicamente decorreram como decorreu e que era o primeiro continente com o Império cresceu e os outros povos, independentemente da cor, na forma evolutiva como aconteceu até o momento presente, a cor não teria diferença, seria apenas um aspecto diferente na forma como nós vemos, eu acho. Sim, era um bocadinho só vermos o mundo, aplicarmos um daqueles efeitos de negativo no mundo e veríamos as cores um pouco ao contrário. Achei engraçado também que eu não tinha pensado nisso, mas tinhas falado das marcas de biquíni no bronze camionista.
achei também engraçado imaginar essas situações, porque lá está, como eu tinha pensado muito neste ponto mais fisiológico, foi um bocadinho de encontro a isto, com o sol, com a ação do solar, as pessoas acabariam por ficar mais claras e depois tinham zonas mais escuras do corpo. Eu acho que ainda pareceriam mais vestidas do que hoje parece alguém que tenha uma forte marca da t-shirt ou de... Sim, eu não tinha pensado nesse ponto de vista da forma como funcionaria, mas percebo o que estás a dizer, porque se fosse naquela segunda hipótese que tu falavas de que ia intensificando, tu disseste no final do inverno que seria muito mais intensa a cor do que seria se calhar no final do verão que temos agora, porque exigiria uma maior proteção para depois. E de facto é interessante, eu tinha pensado apenas de um ponto de vista contemplativo, porque pus-me só a pensar como é que seria aplicar esse filtro e ver as cores invertidas, mas do ponto de vista biológico seria também, acho que é interessante pensar nessas duas hipóteses e nós não temos conhecimentos de biologia que justificassem, mas talvez haja alguém que até pudesse dizer, não, a ser faria sentido que fosse desta maneira. Acho que seria interessante ter essa perspectiva. Num dos casos que eu apresentei, por acaso, socialmente, historicamente, acabaria por funcionar da mesma forma, porque naquele caso da melanina se gastando, nós não necessitaríamos na mesma tanta melanina em países mais nórdicos e, portanto, os tons de pele mais claros teriam origem também nesses países mais frios e os tons de pele mais escuros nos países mais quentes. Também tinha pensado noutra coisa, além disto, porque tive a ver, e a melanina também é responsável pela pigmentação da íris, se não estou em erro. E tinha pensado aqui, como há vários tons, questiono-me se talvez os tons de olhos que atualmente na nossa realidade são mais raros ou menos habituais, como tons esverdeados e azulados, se seriam mais comuns e os olhos castanhos, os olhos escuros seriam um aspecto. Seriam pessoas, depois estariam, pá, aqueles belos olhos que é castanhos ao inverso daquilo que são hoje em dia. E a raridade Seria sempre aquilo que é o banal agora, por ser em minoria, diga-se, seria essa a realidade. É assim que se marca a realidade. Apesar de tudo, não achamos que o mundo é preto e branco. Muito menos preto no branco.